Este vídeo é continuidade da história da Roma Antiga, República Romana, onde trabalharei os dois triunviratos e o nascimento do Império Romano. O que significa a palavra triunvirato? Significa um governo formado por três pessoas, por três unidades administrativas. Mas isso explicarei posteriormente. Então vamos ao vídeo. Prepare-se para fortes emoções com o canal A História e o Tempo. Sabemos que a crise da República Romana aconteceu entre os séculos 2 e 1 antes da Era Comum. A crise tem a ver com o quadro de polarização política, com a radicalização política. E também com os efeitos negativos da expansão romana. Quando me refiro à polarização política, estou me referindo a assassinatos de líderes populares, tentativas de golpes, conflitos entre generais. E observem, o que ajudou ainda mais a crise da República Romana foram as consequências, ou seja, os impactos negativos da expansão da República Romana. São eles: o aumento do número de grandes propriedades rurais. E essas grandes propriedades rurais anexavam pequenas e médias propriedades. Como também o crescimento da camada de miseráveis, que é um crescimento que está relacionado com o êxodo rural. Rebeliões de escravos, sendo que a maior delas foi a revolta de Espartacus. E também a ineficiência administrativa, onde a República Romana cresceu muito, e as suas instituições administrativas não se adaptaram a esse crescimento. O Senado romano, para enfrentar essa crise, alterou a estrutura administrativa da República. Foi instituído o primeiro triunvirato. A República Romana foi dividida em três áreas administrativas, ou seja, três unidades administrativas. Ou seja, para três cônsules. São eles Pompeu, Júlio César e Crasso. Observe que o triunvirato foi uma medida de descentralização, porque são três cônsules conduzindo a República Romana. Pouco tempo depois de instituir o primeiro triunvirato, Crasso foi assassinado. Após o assassinato de Crasso, Júlio César e Pompeu se enfrentaram por mais poderes, por mais espaço político e prestígios. Júlio César ficou mais tempo na região das Gálias, tentando pacificar a região. Com a ausência de Júlio César em Roma, fez com que Pompeu influenciasse o Senado a destituir o Júlio César, a cassar o seu mandato político. E isso aconteceu com base em algumas irregularidades. Júlio César, informado de sua destituição, parou as operações militares na Gália, organizou seu exército e foi para Roma. E declarou guerra a Pompeu. Roma testemunhava a maior guerra civil da história, onde exército de Júlio César contra exército de Pompeu. Pompeu fugiu, foi para a Grécia. Posteriormente, as tropas de Júlio César também foi para a Grécia. E lá aconteceu os primeiros combates. Em resumo, Pompeu foi derrotado e Júlio César venceu a guerra civil, onde voltou para Roma glorioso, triunfante, e rapidamente acumulou atribuições, poderes, títulos. Houve um rápido poder de fortalecimento de Júlio César em Roma. Nesse momento, Júlio César tomou algumas decisões que provocaram reações dentro do Senado romano. Mandou cunhar
o próprio rosto nas moedas romanas, onde isso nunca tinha acontecido em Roma. Recebeu o título de ditador, estendendo a ditadura para 2 anos. Posteriormente, enviou uma mensagem que seria ditador por 10 anos, até se autodeclarou ditador vitalício. Lembrando que o ditador que era escolhido na República Romana era diferente do ditador que Júlio César queria ser, onde o ditador que era escolhido pela Assembleia das Centúrias era um ditador de apenas 6 meses, ou seja, era um ditador provisório. Já Júlio César se autodeclarou ditador vitalício. Na visão dos senadores, Júlio César se comportava ainda mais como se fosse um rei, lembrando que o rei na monarquia romana não era vitalício, e os senadores não queriam mais a volta de um rei em Roma, e ainda mais vitalício. A partir daí, nasceu uma conspiração no Senado romano pelos os senadores Cássio e Bruto. Nessa conspiração, Júlio César foi assassinado com 23 facadas. E o Senado justificou a morte de Júlio César, dizendo: matamos Júlio César em nome da liberdade. Lembrando que não foram todos os senadores que estavam envolvidos na morte, ou seja, no assassinato de Júlio César. A partir daí, generais do Júlio César iniciaram uma perseguição aos seus assassinos, e muitos assassinos de Júlio César e muitos políticos que participaram dessa conspiração foram todos mortos. A partir daí, foi convocado o segundo triunvirato. Novamente, a República dividida em 3 áreas administrativas. Nomes escolhidos: Caio Otávio, Lépido e Marco Antônio. Caio Otávio, sobrinho de Júlio César. Lépido, amigo pessoal de Júlio César. E Marco Antônio, general de Júlio César. Lembrando que o segundo triunvirato buscou preservar a memória de Júlio César. E compreenda também que é um novo Senado, um Senado com uma nova composição. Os conspiradores políticos romanos que participaram do assassinato de Júlio César foram todos executados, e esse novo Senado estava em sintonia com a memória de Júlio César. Aconteceu com o segundo triunvirato algo parecido com o primeiro. Lépido foi afastado devido à sua inexperiência administrativa. Após o afastamento de Lépido, Roma mais uma vez presenciava outra guerra civil entre Caio Otávio e Marco Antônio. Caio Otávio, sobrinho de Júlio César, conseguiu derrotar Marco Antônio e Cleópatra. Naquele momento, Marco Antônio havia se aliado a Cleópatra e foram vencidos por Caio Otávio. Com todo esse poderio e conquistas de Caio Otávio, ele tornou-se o único administrador da República Romana, retornando a Roma glorioso, virtuoso, poderoso, com muito triunfo. Onde foi homenageado, recebeu o título, ganhou poderes e se fortaleceu politicamente. Aí eu pergunto, o Senado se opôs ao fortalecimento de Caio Otávio? Claro que não, mas o Senado se opôs com o fortalecimento de Júlio César, mas de Caio Otávio não. E por que isso não aconteceu com Caio Otávio? Porque o Senado via em Caio Otávio uma solução para a crise republicana, onde seria uma ótima alternativa e solução para superar toda aquela crise. O Senado contribuiu para a acumulação de poderes em Caio Otávio, para o fortalecimento político de Otávio. Dentre os títulos recebidos, então, o Pontífice Máximo, que é o chefe da religião romana.
também como príncipe senatus, que é chefe do Senado, primeiro cidadão, e também recebeu o título de imperator, que significa comando supremo, além de ser tratado como Augustus, o divino. E a partir daí foi chamado de Otávio Augusto. Otávio Augusto acumulou e centralizou vários poderes em suas mãos, como o Senado, o Exército e os setores populares. E a partir daí, se tornando o primeiro imperador de Roma. Lembrando que o nascimento do Império Romano tem uma característica muito importante, que é a centralização política. E o Império Romano nasce da crise republicana, ou seja, nasce da crise da República Romana, já que a centralização política foi um caminho para superar a crise. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.